Pronto, pessoal. A partir de agora, então, estamos gravando. Hoje é uma quarta-feira, dia 24 de novembro, né, de 2021. É uma quarta de manhã. Nossa disciplina Cálculo Diferencial Integral de uma variável. Né? Bom, vou começar. Bom, vamos dar continuidade à aula passada, onde estávamos falando sobre integrais definidas, né? Deixa eu só abrir aqui a lousa virtual e aí nós vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Consegui reverter aqui e abrir de novo a versão antiga da lousa, né? Facilita um pouco o nosso trabalho. Tá aí. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte, né? A ideia é que a gente dê continuidade a integrais definidas. Vou retomar o que fizemos, né? E vamos falar aí sobre os desdobramentos de integral definida. Então, integral definida é um modelo onde nós temos uma integral, né? Só retomando para a gente poder lembrar, tá, pessoal? Por exemplo, temos uma integral aqui e temos uma função. Vamos pensar assim, 2x ao cubo mais, vamos colocar x mais 2. Tá aqui, né? Isso aqui é uma integral comum, né, para ser resolvida. Ela pode ser difícil, pode ser fácil. No caso dessa aqui, ela é fácil, né? É uma integral imediata. Né? A gente fala definida quando ela é definida em um determinado intervalo, né? Para x, por exemplo, 0 e 2. Né? Então, o que define uma integral é justamente esse intervalo aqui, em ordem crescente de baixo para cima. Né? E aí, para fazer o cálculo, relembrando, né, nós teríamos aí uma integral com solução 2x à quarta sobre 4, né, mais x quadrado sobre 2, mais 2x. Né? E aí sim, a gente resolveria no intervalo entre 0 e 2. Ok? É claro que dá para dar uma simplificada, né? Dá para cortar esse 4 com esse 2. E aí vai ficar assim. X à quarta sobre 2, né? Mais x ao quadrado sobre 2, né? Mais 2x. E eu vou calcular no intervalo entre 0 e 2. Okay? Dá para simplificar mais? Dá. E o legal de simplificar, na verdade, daria para juntar, né, esses dois caras aqui, somar e fazer uma fração só. Mas a ideia de simplificar é só facilitar a conta, né? Mas nesse formato aqui já está bom. Pronto, essa é a solução dessa integral, né? Para calcular nesse intervalo, a gente faz sempre a troca da variável pelo maior dos números, né? Então, o cálculo vai ficar igual a 2 à quarta sobre 2, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei a variável pelo maior, pelo x, valendo 2. Menos, agora eu faço a troca pelo menor, que é o 0, né? 0 à quarta sobre 2, mais 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 0. Tá? Não precisava trocar pelo 0, porque já dá 0, né, o resultado. Mas eu coloquei mesmo assim. Então, aqui ficaria 2 à quarta, pessoal, é 16. 16 dividido por 2 dá 8. Né? Mais 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Né? Menos 0 que deu lá no outro lado. Isso aqui é igual a 14. Então, assim, a gente calcula uma integral definida aí por dois valores. Né? Aí.
Aí, bonitinho. Mas isso nós já vimos na semana passada. O que eu falei além é que a gente pode fazer um exercício, por exemplo, para calcular área, né? Na verdade, a integral definida, o papel dela é o cálculo de área, né? Ela serve para calcular área. E área, que tipo de área? Por exemplo, área entre curva e eixo do x, né? Então, ela serve para calcular, por exemplo, a área entre a curva e o eixo do x. Num determinado intervalo, por exemplo. Né? Exemplo. Vou colocar aqui. Calcular a área entre f de x. Vamos pensar aqui numa função. Dessa vez eu vou colocar uma função, pessoal. Vou colocar aqui uma função, por exemplo, vamos pensar assim, igual, né? Vamos colocar assim, x. Na verdade, eu vou poder usar um sinal de negativo aqui, ó. Menos x, né? Menos x. Eu vou colocar aqui como mais um, tá? Mais um não, mais um. X mais um, tá? Vírgula. Calcular a área entre a f de x igual a menos x mais 1 e o eixo do x, tá? O eixo do x. No intervalo, vou chutar um intervalo aqui, vou colocar aqui menos 2 e 4. Menos 2 e 4, menos 2 e 3, tá? Então, agora a gente começa a interpretar a área que a gente está procurando, né? Então, aqui, calcular a área entre a curva, né, que é f de x igual a menos x mais 1, e o eixo do x, no intervalo entre menos 2 e 3. Isso aqui tem um problema, pessoal. Você não pode simplesmente montar uma integral baseado na função e o intervalo dado. Por quê? Porque existe uma diferença aí na área que você está procurando com relação ao sinal. Eu vou mostrar com o gráfico, né? Então, vamos desenhar o gráfico dessa função. Ó. Você tem que conhecer o gráfico da função. Essa função aqui, ela tem aqui o eixo do x, né? Ela tem o eixo do y, vou colocar aqui. Esse cara aqui é o eixo do y. Tá aí, né? E a curva, essa curva que é dada aí, ela tem esse comportamento. Ela é uma curva onde, vou colocar 45 graus, onde ela corta o eixo do y no menos 1, né? Menos 1 não, desculpa, no 1, né? Ela é uma curva decrescente, né? Ela está em queda, está aqui, ó. Aqui, né? Que é o eixo do y. Vou só admitir alguém que está entrando, tá? Deixa eu sair aqui e voltar de novo. Pronto. Tá aqui. Esse é o eixo do x. Essa é uma curva onde ela corta o eixo do y aqui no 1. E eu quero calcular o intervalo para menos 2 e 3. Então,
Na verdade, eu quero calcular nesse intervalo aqui, ó, menos 2, né? Então, aqui é a nossa altura do menos 2. Aqui, o 3, né? O 3 vai ser aqui, ó. Tá aqui. Nós vamos calcular aqui a curva aí nesses dois locais, nesses dois intervalos, máximo e o mínimo. Então, qual é a área que eu estou procurando? Eu estou procurando a área entre a curva e o eixo do x. Só que tem um porém, pessoal. Eu não posso calcular do menos 2 até o 3, direto. Por quê? Porque existe um pedaço dessa curva que é essa área aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó. Essa área aqui, que é a primeira, que ela está acima do eixo do x, né? Ela está acima do eixo do x. E temos uma segunda área, que é esse outro pedaço aqui, que está abaixo do eixo do x. Tá? Quando a curva está acima do eixo do x, que nem é o caso aqui, nesse pedaço, nessa primeira parte, aqui não tem problema. Você pode calcular direto o intervalo que a resposta vai dar positiva. Isso aqui dará positivo, né? Agora, a parte da curva que está para baixo do eixo do x, se eu calcular direto nesse intervalo, o que vai acontecer? Da função, ela vai dar um resultado negativo, porque ela está embaixo. Então, a gente precisa descobrir qual é o valor desse local aqui, bem aqui, onde ela corta, ó, ela corta o eixo do x bem nesse ponto. Eu preciso descobrir que número é este. E para descobrir esse número, onde ela corta o eixo do x, é só descobrir a raiz, né? Quando é que a função menos x mais 1 é igual a zero? Essa é a pergunta. Quando você quer achar uma raiz, você pega essa função que está aqui e coloca zero no resultado. Por quê? Você está procurando um número nessa curva onde a altura é zero, é bem aqui. Então, que número é esse? Para fazer essa conta é tranquilo, né? Você faz o cálculo, isso aqui vai dar menos x igual a menos 1. Né? Você, você quer, não quer menos x, você quer mais x, né? Então, você multiplica toda a expressão por menos 1. E aí você vai ter o x positivo. X é igual a 1. Então, tá aqui. Ó. Eu descobri a raiz. Eu sei aonde ela corta o eixo do x. Ela corta aqui no número 1. Né? Então, agora sim, eu monto o intervalo obedecendo aí a parte da curva, né? A parte da curva que está acima do eixo do x é direto. Então, você monta aqui uma integral. Ó, vamos chamar essa primeira integral de área 1. Vou colocar aqui, área 1. Essa área 1, ela é igual a uma integral que vai do intervalo de menos 2 até 1, né? Para que função? Para a função que está dada lá em cima. Menos x mais 1, né? dx. Essa é a área 1. É a área positiva, né? A gente fala área positiva. Por que positiva? Porque a curva está acima do eixo do x. Né? Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui e vou chamar de área 2. Aqui, área 2. A área 2, eu vou montar a integral dela. A área 2 vai ser igual a uma integral. Qual é o intervalo dela? Vai de 1 até 3, né? De qual função? A função é a mesma. Menos x mais 1, ok? Dx, é a mesma função. Só que tem um problema. Se eu fizer o cálculo do jeito que está aqui, a resposta vai dar negativa nessa área 2. Não pode resultado negativo. A área é sempre positiva. Portanto, eu tenho que colocar aqui na frente aqui um sinal de negativo. Essa é a jogada, pessoal. A parte da curva que está acima do eixo do x
normal, você monta a integral definida do jeito que está lá, com o mesmo sinal bonitinho. Agora, a parte da curva que está abaixo do eixo do x, você tem que colocar um sinal de negativo, porque senão o resultado não dá certo. Se você calcular uma integral simples, que vá de -2 até 3 para essa função aqui, intervalo todo, o resultado da conta vai ser enganoso. Por quê? O que vai aparecer na solução final, na verdade, é essa área 1 menos a área 2, que não é a verdade, não é a área total. Se você pegar essa área e tirar esta, vai dar um número pequeno, que não representa as duas áreas. Então, quando acontece esse tipo de situação, você tem que montar as integrais individualmente, né? A parte positiva e a parte negativa. Então, lembre-se disso. Quando a área for abaixo do eixo, o sinal tem que ser negativo. É só colocar um sinal de negativo aqui. Por quê? Porque aí você pode já fazer regra de sinal com a função, né? E calcular, sem se preocupar com o sinal de negativo. Ok? E aí sim, a área total, né? A área total, que é a área que eu estou querendo, a área total, ela vai ser igual à soma da área 1 mais a área 2. É assim que a gente faz o cálculo de área entre função e curva, né? Ou, entre curva e eixo do x, né? Sistema de eixo, beleza? Sistema de eixo ou qualquer que seja referencial, né? Você tem que ver a parte que está em cima e a parte que está embaixo, tá? No intervalo entre -2 e 1, a curva está em cima, o eixo está embaixo. Então, é a curva menos o eixo. Aqui, entre 1 e 3, o eixo está em cima e a curva está embaixo. Então, é o eixo menos a curva. Por isso que aqui sinal de negativo, menos a curva. Aí, né? Agora é só fazer contas, pessoal. Agora é só calcular as duas áreas, né? A área 1 primeiro. A área 1, né? Ela é igual à integral, que vai de -2 até 1, para a função menos x mais 1, né? dx, aqui. Menos x mais 1 dx. Pronto. Isso aqui é igual. Né? A integral você vai resolver, vai dar menos x quadrado sobre 2 mais x. E eu vou calcular isso aqui entre -2 e 1. Né? Ok? Agora, trocando, né, letras por números, isso aqui vai ser igual. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, que eu acho que talvez caiba na mesma linha. Menos 1 ao quadrado sobre 2, né, mais 1. Aqui, né? Não vai caber, não. Vou ter que escrever na linha de... Vou escrever na linha de baixo, tá, pessoal? Fica melhor. Então, isso aqui é igual. Vou fazer aqui, ó. Igual. Trocando x por 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais... isso aqui sobre 2, né? Mais 1. Ok. Menos, agora a parte menor, né? Menos, o -2. Eu quero trocar a variável por -2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, né? Aqui, troquei o x por -2, mais -2, ok? Pronto. Troquei tudo por número, agora vamos fazer a conta. Bom, isso primeiro 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar menos meio. Cuidado, tá, pessoal? Não é o -1 que está ao quadrado, é só o 1, tá? Menos meio mais 1. Do outro lado, menos 2 ao quadrado dá 4, né? Ó, regra de sinal. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, tá? Aí tem esse negativo, vai ficar menos 4. Não vai ficar menos 4. Pronto. E esse cara aqui eu já faço direto, né? Mais com menos dá menos. Deixa eu só colocar aqui o parênteses, né? Esse cara aqui vai dar -2, ok? Pronto. Cuidado aí com os sinais, tá, pessoal?
Sempre cuidado com os sinais. Isso aqui vai ser igual. Resultado dessa conta aqui, igual. Bom, vai dar menos meio, né? Menos 1. Regra de sinal, menos com menos, mais 4. Regra de sinal, menos com menos, mais, dá mais 2. Portanto, isso aqui vai ser menos meio, né? Menos meio. Aí você vai ter 4 com 2, 6, tira 1, 5. Mais 5. Pronto, faz o MMC, né? Isso aqui dá 10. Portanto, o resultado final, 9 meios. Pronto, pessoal. Deixa eu só colocar unidade, né? Isso aqui é área. Isso aqui é unidades de área. Está aqui. Esse, portanto, é o valor dessa área 1, que eu acabei de calcular aqui, que era positiva, né? Então, esse é o tamanho dela, 4,5 unidades de área. Agora, eu tenho que calcular a área 2, que é esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aí sai dessa fórmula aqui, que eu vou copiar, né? Então, vamos lá. A área 2 é igual. Vamos pensar assim. Integral, né, de 1 até 3. Tem um sinal de negativo. Menos x mais 1 dx. Essa é a área 1, ok? Área 1 não, desculpa, área 2. Bom, vamos calcular essa área, né? Essa área aqui, antes de começar a resolver a integral, é bom já fazer essa regra de sinal aqui, né? Ela é uma área negativa. Então, vamos reescrever isso aqui como sendo a integral de 1 até 3. Regra de sinal, menos com menos, mais. Então, fica x. Menos com mais, menos. Então, fica menos 1. Pronto. Inverteu lá o sinal de todo mundo. Ó. Menos com menos deu mais. Menos com mais deu menos. Pronto. Está feito aí, né? Agora, é só resolver. Né? Isso aqui é uma integral simples, né? Então, você vai fazer aí x ao quadrado sobre 2, né? Menos x. Aí, okay? E você vai calcular isso no intervalo entre 1 e 3. Né? Trocando por 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, menos 3, né? Menos. Trocando por 1, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, menos 1. Né? Aqui. Isso é igual. 3 ao quadrado dá 9. Então, vai ficar 9 sobre 2. Né? Menos 3. Aqui. Menos, que é o menos da forma. 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar meio. Né? Já vou aproveitar e vou fazer regra de sinal. Né? Menos com menos, mais. Dá 1. Esse com esse. Tá? Vai dar 1 positivo. Tá lá, no final. Isso aqui vai ser igual. Fazendo essas contas, 9 meios menos meio dá 8 meios, que é igual a 4. Tá? Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Portanto, essa área aqui é 2. Ó, deu 2. Percebam, ó, 9 meios menos meio dá 8 meios, né? 8 dividido por 2 é 4. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Está aqui. Portanto, é 2 unidades de área. Pessoal, a dica é a seguinte. Quando você faz a interpretação da área, a área nunca é negativa, tá? Sempre vai ser positiva, sempre. Então, é uma dica aí que vai ajudar quando você fizer conta. Se você fizer o cálculo final der resposta negativa, é porque você errou a conta, tá? Ou a interpretação do gráfico, né? Agora, a área total vai ser como? A área total vai ser a área 1 mais a área 2, né? A área 1 deu 9 dividido por 2, mais a área 2 deu 2, né? Troca por 2, dá 4. Portanto, isso aqui vai dar 13 dividido por 2,
unidades de área. Tá aí a área total, a soma das duas áreas. Deixa eu enquadrar o exercício inteiro. Pronto, está aqui, ó. Percebam como é que foi feito, então. Ó. A função é dada, é a área entre a curva e o eixo do x, né? Para esse intervalo aqui, de -2 e 3. Então, eu tenho que analisar para saber qual é a parte do gráfico que é positiva, qual é a parte que é negativa. A parte positiva, direto, né? Você pode fazer sem se preocupar com o sinal. A parte negativa, você tem que acrescentar na frente da função um sinal de negativo, para fazer regra de sinal com o resultado. Tá? Então, está aqui. Você tem que conhecer o comportamento da curva, para saber, inclusive, qual é a parte positiva e qual é a parte negativa. Então, você tem que descobrir se ela corta o eixo do x. Ela corta? É só de escrever, escrever no formato de equação onde você está procurando a raiz. Aonde essa função dá zero, ou seja, onde é que ela corta o eixo do x? Né? Então, está aqui. Ela corta exatamente no x valendo 1. Aí eu sei qual é o intervalo positivo, qual é o intervalo negativo. Ok? Beleza, pessoal? Entenderam aí esse exercício? Tranquilo? Posso fazer outro? Vou fazer outro, tá? Vou arrastar a tela aqui. De boa, né? Vou fazer mais um desse modelo, uma outra função, né? E depois eu vou fazer área entre curvas, tá? Que é uma outra possibilidade. Deixa eu fazer com um polinômio. Okay? Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pensar assim. Calcule a área entre a curva y igual, vamos colocar assim, x quadrado menos, vamos colocar assim, menos x, né? Menos x, vamos pensar num número aqui para calcular isso aqui. Deixa eu só analisar aqui. X menos 2, x menos 2, e x mais 2 e x mais menos x mais 3, por exemplo. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos x ao quadrado. Vamos colocar assim, vai dar mais x menos 62. Ok. Isso. Esse aqui é melhor. Mais x, né? Menos x quadrado, mais x menos 6. Boa. Esse aqui tá bom. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Calcule a área entre a curva, né? Y igual a menos x quadrado mais x menos 6. Entre a curva. Ou entre a curva, não. Eu vou até mudar essa palavra, que geralmente ela aparece, é bom vocês acostumarem com ela, né? A área limitada. 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 Calcule a área limitada pela curva y igual menos x quadrado mais x menos 6 e o eixo
e o eixo do x. Aqui, 2 pontos. Calcule a área limitada pela curva, né? A curva é dada aqui, e o eixo do x, ok? Beleza? Então, tá aqui. Essa é a função, né? Bom, a ideia aqui é a seguinte. Eu vou até trocar essa função que eu quero que dê negativo, tá, pessoal? Deixa eu trocar esta função aqui, que eu quero a parte de baixo, tá? Deixa eu só mudar a função. X mais... Vamos colocar assim. X menos 2 e x mais 3, tá? Só vou trocar aqui o sinal da função, que eu quero que dê uma função... Pronto, tá aqui. Isso, só trocando aí, vai dar certinho. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui. Pronto. Quero essa curva aqui. Pronto, agora tá certinho. Então tá aí. Calcule a área limitada pela curva e o eixo do x, né? Então, pessoal, eu preciso entender que área é essa, que é limitada pela curva e o eixo do x. O único jeito que eu tenho para poder saber qual é a área é entender essa tal de curva, né? Apesar que dá para entender sem, por exemplo, desenhar. Dá para fazer sem desenhar. O que eu sei dessa curva? Que ela é uma função de segundo grau. Ela é uma parábola de boca para cima. Ela corta o eixo do x na altura do menos 6, lá embaixo, né? Então, obrigatoriamente, essa curva, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer esse desenho aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, lembra das aulas de função lá do primeiro ano do ensino médio? Então, é isso daí que ajuda na hora de trabalhar no cálculo. É muito mais rápido quando você lembra do comportamento das curvas. Você não precisa perder tempo fazendo aquele mundaréu de conta, né? Então, vamos pensar no gráfico, né? Vamos colocar aqui. Tá aqui, x. Aqui. Vou colocar no meio, né? Aqui, tá bom. Pronto, tá aí, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cima, que ficou muito embaixo, né? E eu não preciso dele tão baixo assim. Posso... Eita, nice. Deixa eu puxar aqui de novo. Aqui tá bom. Pronto, tá aqui. Qual que é a ideia dessa curva aqui? Ela é de boca para cima, ela corta o eixo do x no menos 6. Então, eu já sei que essa curva ela vai cortar o eixo do x em 2 locais diferentes, né? O comportamento dela é assim. O B é positivo, então ela vai ser mais para a esquerda. Então, se eu fosse desenhar essa curva aqui, sem precisar fazer cálculo, ela seria isso aqui, o comportamento dela. Ó. Deixa eu só passar aqui, né? Seria aqui, ó. Opa, caneta preta, né? Eu não sou um bom desenhista, pessoal, então, paciência aqui, né? Aqui. Pronto, isso aqui. Então, nós temos aqui o eixo do y, eu tenho aqui o eixo do x, e eu sei que ela é uma parábola de boca para cima. Eu sei que ela corta o eixo do x bem aqui, ó, no menos 6, né? Por quê? Porque eu sei que aqui é o coeficiente linear, né? É o local onde ela corta o eixo do y, né? Ora, se ela é boca para cima e corta aqui embaixo, quer dizer, então, que ela tem 2 raízes, né? Então, se eu quero a área limitada pela curva e o eixo do x, o que é limitada? É a área fechada. Eu preciso dessa área aqui, ó, toda. Então, o que eu tenho que descobrir?
eu tenho que descobrir as raízes, né? Aonde ela corta o eixo do x para poder prender essa função? Bom, aí você tem que usar um artifício. A fórmula de Bhaskara é o mais fácil, né? Se você usar a fórmula de Bhaskara para descobrir quais são essas raízes, você usa aí, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? O delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6, né? Tá aqui. Essa é a fórmula, né? Isso aqui, pessoal, vai dar delta, um delta, tá aqui. Isso aqui vai dar um delta igual a raiz quadrada de menos 24, né? Menos não, mais, né? Mais 24. Tá aqui, ó, mais 24. Ok? Ele deu um delta, não deu um delta muito bom, não, para calcular, né? Deixa eu só fazer de novo aqui, porque eu quero que dê exato, não quero que dê exercício. Deixa eu só olhar aqui de novo, aqui, menos 2, né? Deu 25? Ah, é, obrigado, o Giovanni. Por isso que eu estranhei, falei, ué, mas por que deu 24? Eu não fiz para dar número quebrado, eu escolhi os valores para dar números inteiros. Obrigado, Giovanni. Então dá 25. Estou errando no cálculo básico aqui de manhã. Pronto, 25. Agora sim, então o x ele vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a letra A. Portanto, vai ser menos b, o b é 1, então vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Isso aqui vai me dar duas raízes, né? A primeira, menos 5 mais, menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Tá? E a segunda, menos 1 com menos 5 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Né? Tá aí. Portanto, eu sei as raízes. As raízes são x valendo 2 e x valendo menos 3. Está aqui. Essas são as raízes. Né? Agora vem aquela análise que nós fizemos no exercício anterior. Eu quero a área limitada pela curva e o eixo do x. O que é limitada? É que está entre o eixo do x e a curva fechadinha, né? Está limitada, ó. Ela está presa aqui. É esse intervalo que eu quero calcular, entre menos 3 e 2. Eu vou fazer uma análise para verificar se ela é positiva ou negativa. Ela é totalmente negativa. Essa área está todinha embaixo do eixo do x, né? Não tem pedaço nenhum dela acima do eixo do x, é só embaixo. Então, nesse caso aqui, eu faço uma integral para calcular a área, né? A área será igual a uma integral. Ela é negativa, né? Mas antes de colocar o negativo, é a área de qual função? Da função dada no exercício. X quadrado mais x menos 6 dx, né? Eu vou olhar aqui o intervalo que eu vou calcular. Eu vou calcular entre o menos 3 e o 2. Entre o menos 3 e o 2. E o sinal, eu vou olhar, a parte que eu vou calcular nesse intervalo está acima ou está abaixo do eixo? Está abaixo, né? Então o sinal é negativo. Pronto. Agora sim, eu vou desenvolver o exercício calculando a integral definida, que a gente já sabe fazer, né? Então, a minha área vai ser igual à integral de menos 3 e 2. Vou fazer a regra de sinal, né? Menos x quadrado, menos x, mais 6. Pronto. Fiz a regra de sinal, agora não me preocupo mais com sinais. Isso aqui vai ser igual a menos x ao cubo sobre 3, menos x quadrado sobre 2, mais 6x. E eu vou calcular isso dentro de um intervalo entre menos 3 e 2, né? Ok? Isso aqui é igual, então. É igual a quanto? É igual a... Trocando todo o x por 2, né?
vai ficar menos 2 ao quadrado sobre 3, menos 2, quadrado não, ao cubo, né? Cubo. Pronto. Menos 2 quadrado sobre 2, mais 6 vezes 2, né? Que é o número maior. Menos agora o menor. O menor é menos 3, então vai ficar menos 3 ao cubo sobre 3, menos 3, né? Ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes menos 3. Okay? Pronto. Troquei todas as letras, né, as variáveis, por números. Calculando isso aqui, né? Isso aqui é igual. Bom, vai dar menos 2 ao cubo dá 8 terços. Tá? Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Né? 6 vezes 2, 12. Okay. Agora menos. Vamos abrir o parênteses aqui. Né? Menos 3 ao cubo dá menos 27. Menos 27. Dividido por 3 dá menos 9. Menos com menos, mais. Então dá 9. Ó. Menos 27 sobre 3, menos 9. Menos com menos dá mais. Aqui, menos 3 ao quadrado dá 9, positivo. Com esse menos da frente, vai dar menos 9. Né? E o outro, 6 vezes 3, 18. Menos 18. Aqui. Isso aqui vai ser igual. Vamos fazer as contas. Né? Dá para tirar aí o valor aqui, né? Vai ficar menos 8 terços. Né? Menos 2 com mais 12 vai dar 10. Tirando lá o sinal, 9 com menos 18 dá menos 9. Com o menos da frente vai ficar mais 9. Ó. 9 tira 18 vai dar menos 9. Com esse negativo aqui vai dar mais 9. Okay? E esse aqui, menos com menos, mais. Então vai dar mais 9 sobre 2. Ok? Isso aqui é igual a menos 8 terços. 10 com 9 dá 19. E mais 9 meios. Ok? Mínimo múltiplo comum é 6, é meia dúzia, né? Meia dúzia. Vai dar 16, né? Troca por 3 por 6, dá, aumentou em dobrou, né? 2 vezes 8, 16. Aqui não tem ninguém, é 1. Troca por 6. 6 vezes 19 dá 114. Troca por 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Né? Pronto. Isso aqui vai ser igual. Bom, menos 16 com mais 114 dá 98, né? 98 com 27 dá 125. 125 sobre 6 unidades de área. Pronto. Agora é a parte de contas, né? Conta a gente usa calculadora, usa aplicativo de matemático, né? Mas o interessante é saber deduzir aqui a lógica do exercício, né? Essa é a ideia, né? Calcular a área limitada. Quando ele fala a palavra limitada, ele está dizendo que é uma área fechada entre objetos, né? É limitada pela curva, que é a parábola, e o eixo do x, que é essa reta do eixo do x, né? Então, essa área é fechadinha aqui. A gente tem que descobrir quais são os locais onde elas se cruzam, né? Que elas se interceptam, no menos 3 e no 2. Esses locais, olhando para o desenho, você já percebe que é raiz, né? Então é só igualar a zero, né? Faz a raiz. As raízes são 2 e menos 3, tá? Feito isso, você vai fazer a leitura por integral definida, né? Ou seja, você quer calcular essa área dessa função aqui, né?
nesse intervalo. Você tem que verificar se o sinal é positivo ou negativo. Se a área que você está procurando é em cima do eixo do X, o sinal é positivo do resultado, né? Se a área for embaixo do eixo do X, o sinal é negativo. Você tem que acrescentar um menos aqui na frente da função, tá? Esse menos aqui vai fazer regra de sinal com todos os operadores aqui dentro. E aí sim, você calcula uma integral definida, que não é difícil, né? Nós já aprendemos a calcular aí logo no início. Ok, pessoal? Beleza? Bom, cálculo de área entre função e curva é isso. A única preocupação é saber quando a área está acima do eixo do X e quando a área está abaixo. Se houver mais de uma área lá dentro do gráfico, né, como aquele exercício anterior, aí a gente tem que somar as áreas, beleza? Tranquilo? Bom, isso aqui era área entre curva e eixo. Agora eu vou ensinar para vocês a calcular área entre curvas, tá? Entre curvas. E calcular área entre curvas, eu vou apagar aqui e vou colocar a definição do conteúdo aqui. Ó. Então, a integral também ela é utilizada para calcular uma coisa chamada área entre curvas. Deixa eu dar um zoom aqui. Área entre curvas. Está aqui. Como é que é a área entre curvas? Vou fazer um desenho aqui, né, para simbolizar a área entre curvas. Então, nós temos aqui, por exemplo, o eixo do Y. Né? Vou colocar aqui o eixo do Y. E aqui o eixo do X. Pronto, deixa eu tirar a régua fora. Digamos que você tem uma curva, né? Então, você tem lá uma curva. Vou pensar assim, ó, tem uma curva aqui, bonitinha. Aqui, curva. Essa curva eu vou chamar de f de x. É uma função que dá essa curva, né, genericamente. E aí, você tem uma outra curva. Uma outra. O mesmo gráfico, tá? Vou chamar essa outra curva de g de x. Por que g? Para poder diferenciar as duas. O que é calcular a área entre as curvas? É você definir aí um intervalo aonde você vai querer descobrir qual é a área, vamos chamar aqui de A, e aqui de B. O que você quer, na verdade, é esse pedacinho aqui, ó. Porque você quer saber o seguinte, quanto mede a área entre a curva de cima e a curva de baixo. Essa é a ideia. Qual é essa área aqui, né? Vamos chamar isso aqui de área. Qual é essa área aqui, total aqui, entre a curva de cima e a curva de baixo? Nesse caso, para você montar a integral, né, que vai dar a solução, você vai fazer assim. Ela é uma integral que vai estar definida no intervalo entre A e B, né, que é o que você está procurando, aonde o resultado é a área de cima, então você vai olhar qual é a curva que está em cima, naquele intervalo, menos a curva de baixo. Aqui. Pronto, pessoal, é assim que calcula a área entre curvas, né?
A área entre curvas ela é interessante para poder modelar desenho, né? Se, por exemplo, você tem uma curva qualquer em cima, uma parábola em cima, uma reta embaixo, você consegue delimitar aí a área, por exemplo, entre as duas. Vai dar uma forma geométrica curva, por exemplo, em uma das arestas, né? Então, é assim que a gente calcula a área de regiões que não são regulares, né? Que não é um quadrado perfeito, não é um retângulo, não é um triângulo, né? Digamos, você tem uma curva em cima que te dá uma parábola e a curva de baixo te dá uma senoide. Naquele pedacinho que você vai destacar ali, as bordas são curvas, né? Dá para fazer também esse corte aqui vertical em curva? Dá. Eu não vou ensinar agora, não, vou deixar para falar disso em cálculo 2, mas dá também, tá? Para calcular um desenho totalmente curvo, né? Mas é assim, esse é o princípio, né? Você tem uma curva em cima e uma curva embaixo. Como é que sai o resultado dessa área do meio? É a curva de cima menos a curva de baixo, ok? E aí nós vamos fazer um exemplo aí sobre essas curvas aí, né? Ok? Deixa eu pegar aqui um modelinho legal. X mais 2? Boa, x mais 2 é interessante. Vamos calcular aqui um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Na verdade, eu postei lá no Canvas hoje um material de apoio, né? Tem alguns exercícios lá, acho que eu vou pegar até de lá, sabia? É mais fácil os exemplos que estão lá. Eu já copio e resolvo aqui. Deixa eu só abrir o arquivo, né? Eu tenho alguns aqui que eu tinha separado, mas eu vou pegar o que está lá no material, lá, que eu acho mais interessante. Deixa eu pegar aqui. A área entre curvas. Área entre curvas. Pronto, achei aqui. Editar aqui, deixa eu só pegar aqui e vou copiar diretamente lá dos exemplos que estão lá. Então, tem esse aqui, por exemplo. Ok. Voltando aqui. Deixa eu tirar esse exemplo 1 e vou fazer aqui direto. Paste. Exemplo. Né? Não é difícil, não. Vocês vão perceber que tem uma rotina, né? Encontre a área limitada pelas curvas. F de x é igual a menos x quadrado mais 4x e g de x é igual a x quadrado. Pessoal, se você tem a área limitada pelas curvas, quer dizer o seguinte, é que você vai tentar desenhar, ou você vai ter que calcular a área que está fechada entre o cruzamento das duas curvas. Isso aqui dá para perceber fazendo o desenho do gráfico ou simplesmente sem o gráfico. Eu vou mostrar primeiro com o gráfico, tá? Depois eu apago ele e mostro para vocês de novo como é que é sem o gráfico. Se você for analisar essas duas curvas que são dadas, você vai perceber o seguinte, que a curva ela vai fazer tem esse comportamento aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só puxar aqui. Aqui tá bom. Isso aqui é o eixo do X, né? E aqui o eixo do Y. Vai ser, mas vai dar aqui. Aqui tá bom. Eixo do Y e eixo do X. Comportamento das duas curvas. A primeira curva, que é essa daqui, menos x² mais 4x,
ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela faz isso aqui, ó. Ela é negativa, né? Pronto. Essa aqui é a função f de x, tá? Essa é f de x. E que é igual, né, a menos x quadrado mais 4x. Tá aqui. A outra curva é o x quadrado. X quadrado, a gente já sabe que ela é bem tranquila também. Ela faz isso aqui, ó. Como eu falei, eu não sou um bom desenhista, mas a gente rabisca aqui para que vocês entendam. Mais aberto, né? Aqui, né? Aqui. Essa outra função aqui é a função g de x igual a x ao quadrado. Tá aí, esses são as duas curvas desenhadas. Quando ele fala assim, a área limitada entre essas duas curvas, ele está querendo esse pedaço aqui, ó. Ok? Ele quer justamente esse pedaço aqui, né? Este pedacinho que está aí. E esse pedacinho, ele, na verdade, ele, ele é comprimido, né? Dentro dessa intersecção aqui, desse ponto, daqui, e desse aqui, ó. Esses dois pontos aqui, eles fecham o desenho. Então, ela é limitada nesse local aqui, que é essa área aqui, né? Curva, entre as duas curvas. Então, isso aqui tem dois intervalos, ó. Tenho que descobrir quem é esse cara aqui. Vou colocar em vermelho, né? Eu tenho que descobrir quem é esse. Esse aqui a gente vai chamar de A e esse aqui a gente vai chamar de B, né? Então, a pergunta é a seguinte: em quais locais essas duas curvas se interceptam? Onde é que elas se cruzam? É nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né? Isso aqui, matematicamente, a pergunta é a seguinte: quando é que a função f é igual à função g? Quando é que os resultados das duas são iguais, né? Então, a pergunta é: quando é que a função f é igual à função g? A hora que eu responder essa questão aqui, onde que a f é igual a g, eu vou descobrir o intervalo onde que elas se encontram. Ó. Elas se interceptam aqui e aqui. Então, eu vou achar esses dois locais aqui, né? Então, para fazer isso, é só você fazer a conta. Quem é f? F é menos x quadrado mais 4x. Né? Quem é o g? G é x quadrado. Onde é que eles são iguais? Então, eu tenho que juntar essas coisas aqui, né? Então, eu vou passar todo mundo para o lado de lá. Ó, 0 é igual a x quadrado. Vou passar esse menos x quadrado como mais x quadrado. Vou passar esse 4x como menos 4x. Né? 0 é igual a 2x quadrado menos 4x. Pronto. Né? É claro que isso aqui você pode calcular. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Isso aqui é para descobrir raiz. A hora que você descobrir os valores aonde lugar que eu coloco no lugar do x, aonde o resultado dá zero, você vai descobrir esse A e esse B aqui. Apesar que esse A aqui está óbvio que é zero, né? Esse B aqui também eu tenho que descobrir que valor é esse aqui de x, que o resultado aqui é igual para f e para g. Né? Então, na hora que eu responder essa pergunta, eu consigo calcular aqui os intervalos. Olha, isso aqui a gente sabe que dá para dividir toda a função por 2, né? Para facilitar o cálculo, você pode, por exemplo, dividir tudo por 2, né? Isso aqui é igual a zero a x ao quadrado menos 2x. Isso aqui, como é que a gente resolve? A maneira mais fácil não é usar a fórmula de Bhaskara, não.
maneira mais fácil é você colocar em evidência, né? Deixa eu só tirar esse escrito daqui, que está muito em cima. Vou colocar para cá. Menor, né? Pronto, tá aqui. Né? Escrever um pouquinho menor, que assim não fica tão ruim para colocar o desenho. Só acertar aqui. Pronto, agora ficou melhor. Então, é responder essa questão aqui. Na hora que eu responder isso aqui, eu vou descobrir qual é o A e qual é o B. Então, para descobrir, a gente faz assim, ó. 0 é igual. Coloca em evidência o x, né? E multiplica pelo que sobra, x menos 2. Ou usa a fórmula de Bhaskara. Se você usar a fórmula de Bhaskara aqui, vai funcionar, tá? Vai descobrir o mesmo valor que eu vou achar aqui. A ideia é que você tenha uma subtração entre dois termos, né? Aí fica difícil de saber que valor que eu coloco no lugar do x, que a conta dá zero. Agora, se eu transformar isso aqui num produto, facilita. Porque no produto, que é a conta de vezes, só vai dar zero o resultado quando um dos dois termos for zero. Só vai dar zero aqui no resultado se o x for zero ou se o parênteses der zero. Porque aí zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, esse macete mais rápido, tá? Isso aqui tem duas possibilidades, né? Essa conta de vezes aqui só vai dar zero se esse x for zero. Se esse x for zero, dá zero aqui, não importa o parênteses. Resultado da conta dá zero. E também, essa conta aqui vai dar zero se esse x aqui for 2 positivo. Porque se eu fizer 2 menos 2, dá zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, o x valendo 2 positivo. Pronto, pessoal, descobri lá os intervalos, né? Ó. Eu sei que aqui é zero e aqui é 2. Então, eu já sei qual é o intervalo que eu vou calcular a integral, né? Então, a área que eu estou procurando, a área que eu estou a procurar, ela é igual a uma integral que vai ser calculada no intervalo entre 0 e 2, que eu acabei de descobrir. Qual que é a integral que você vai colocar aqui dentro? Você vai olhar aqui a curva de cima menos a curva de baixo naquele intervalo que você está procurando. Entre 0 e 2, quem é a curva que está em cima, pessoal? A curva que está em cima é essa parábola que está aqui, ó. É a função f, é menos x² mais 4x. Essa é a curva que está em cima. Menos a curva que está embaixo. A curva que está embaixo é o x². Né? É o menos x². Tá aí, ó. É assim que você monta a integral para calcular a área entre curvas. Você vai observar no intervalo que você está procurando quem é a curva que está em cima. A que está em cima é a curva f. Ó. Só nesse intervalo que vale. Os outros não me interessam. Tá? É a curva f. A curva que está embaixo é essa curva que é a curva g, que é o x². Você faz a de cima menos a de baixo. Ok? E aí é só fazer conta, né? Aí vira uma integral definida. Você vai calcular a integral entre 0 e 2. Já faz ali a subtração, né? Você vai ter menos x² com menos x², vai virar menos 2x², né? Menos 2x² mais 4x. Pronto. É nesse intervalo aqui que você vai calcular a área, né? Entre as curvas. Agora, é só fazer o cálculo. Isso aqui é igual. Fazendo aquela integral, é menos 2x² sobre 3, né? Mais 4x² sobre 2. Vou calcular no intervalo entre 0 e 2. Mas dá para dar uma simplificada, né? Corta isso com isso.
Opa, vai ficar menos 2x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado, né? Vou calcular no intervalo entre 0 e 2. Bom, quando for trocar por 2, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes 2 ao cubo, né? Sobre 3. Né? Mais 2 vezes 2 ao quadrado. Né? Ok? Se for fazer com zero, pessoal, nem precisa, porque se eu colocar zero aqui no lugar do x, vai dar zero. Se eu colocar zero aqui no lugar do x, também vai dar zero. Então, não perca tempo fazendo conta. Né? Estamos na faculdade, né, no cálculo superior, então a gente já deduz que não precisa escrever. Né? Eu escrevi nas primeiras, porque eram os primeiros modelos, mas agora você já percebe que ali vai dar zero. Então, não precisa colocar zero. Agora, fazendo aquela conta ali, ó, vai dar menos 2 vezes 8, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, fica menos 16. Sobre 3, né? Mais 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, né? 2 ao quadrado é 4, dá 8. Isso aqui você vai achar o mínimo múltiplo comum, né? Você troca 1 por 3, 3 vezes 8, 24. Né? Isso aqui é igual a 24 tira 16, 8 terços de unidade de área. Resultado positivo, tá? Se você fizer a conta da negativo, você errou. Ok? 8 terços unidades de área. Pronto, pessoal. É o tamanho dessa área aqui, ó. Né? Essa área aqui mede 8 terços unidades de área. Como é que eu descubro? Eu tenho que descobrir primeiro aonde essas duas curvas se interceptam. Aonde é que elas são iguais, né? Então, está aqui. Elas são iguais. Aonde é que a função f é igual a g? Descobriu aonde elas são iguais? São iguais no 0 e no 2, né? Você compara as duas, cai numa equação de segundo grau aqui, né? Igual a da zero, então você vai ter que descobrir a raiz. A raiz é os locais onde elas se interceptam, tá? Nesse caso, entre o 0 e 2, né? E aí, a partir daí, uma análise que você faz para a montagem da integral definida, né? É a curva de cima, naquele intervalo, dentro do intervalo entre 0 e 2, né? Não vale fora, isso aqui é a área limitada. Então, é a curva de cima sempre, menos a curva de baixo. Você tem que olhar e verificar qual é, tá? Pessoal, entenderam a rotina do exercício? Sim ou não? Tranquilo? Ficou confuso? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo, né? Beleza. Pessoal, eu acredito que está sossegado para todo mundo. Bom, precisa desenhar o gráfico para fazer montar a integral? Não. Eu vou fazer o mesmo exercício agora sem o gráfico. Aqui, sem o gráfico. Bom. Se você não tem dificuldade para desenhar ou não quer desenhar para entender o exercício, né? Você pode calcular sem desenhar o gráfico. Qual que é a rotina? Qual que é a receita? A receita é a seguinte: se ele pede a curva limitada, a área limitada pelas curvas, quer dizer que ele está procurando uma área onde fica dentro de uma intersecção entre as duas curvas. Então, você tem que descobrir aonde as duas curvas são iguais. Então, você começa o exercício assim, ó. Aonde é que menos x quadrado mais 4x, que é a curva f, é igual à curva g, que é x quadrado. Aí você faz a manipulação. Você já descobriu que isso aqui vai dar, no final das contas, né? A gente já fez, né, anteriormente, que isso aqui é zero, que é igual a 2x quadrado, mais não, menos, né? Menos 4x, né? Fizemos, né? Faz a comparação, isola, igual a zero, né?
Então, você sabe também que isso aqui é zero igual a x² menos 2x, tá? Então, o primeiro passo é igualar as duas curvas e chegar na equação. Então, a equação é essa. Igualando ela a zero. Agora, é só descobrir as raízes, né? Usa a ferramenta mais fácil. No caso aqui, eu coloquei o x em evidência e transformei isso aqui num produto, né? E aí sim eu descobri que as raízes vão entre 0 e 2, são as raízes. Então, eu já sei que o intervalo vai ser entre 0 e 2. Então, na hora de montar a integral definida, eu já sei que é entre 0 e 2. Ok? Falta definir o seguinte: quem é a curva de cima e quem é a curva de baixo. Como é que você faz isso, pessoal? Você faz contas, né? Você vai fazer assim para descobrir, se você não quiser desenhar. Você vem aqui e escolhe aleatoriamente um número entre 0 e 2. Você olha para o intervalo, que é 0 e 2, escolhe qualquer um entre esses dois. Não pode ser o 0 e não pode ser o 2. Escolhe um número qualquer aqui. Pode ser 1/4, pode ser meio, pode ser 1,5, qualquer número, qualquer um. Mas, de preferência, o mais fácil para fazer contas. Por exemplo, o 1, né? O 1 está entre 0 e 2, não está? Aí, o que você faz? Você pega a função f e troca por 1. Vai ser menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. O resultado dessa conta aqui vai dar 3. Pronto. Aí você vai e pega a segunda função, que é a função g, e faz a mesma coisa, troca pelo mesmo número, 1. E aí você vai fazer 1 ao quadrado. Deu 1. Quem é a curva de cima? É a curva que deu o maior resultado. Ó, foi a função f. Ela deu o maior resultado. Então, eu sei que a função vai ser a função f, que está em cima, né? Menos x² mais 4x, né? Menos a função que deu o menor resultado, que é a função g, né? Que é a função x² dx. Pronto, pessoal, é assim que você monta um exercício desse tipo, né? De área limitada pelas curvas, sem precisar desenhar gráfico. Então, o que você faz? Iguala as duas curvas, né? Onde é que f é igual a g? Mas aqui é escrito, onde f é igual a g. Isola aqui para igualando a zero, né? A ideia é que você desenvolva isso iguale a zero. Quando você igualar a zero, descubra qual é o valor da variável que a conta vai dar zero. Esses valores que aparecerem aqui são os será o intervalo, tá? É o intervalo, são os locais onde as curvas se cortam, né? Se cruzam, intersectam. Então, eu sei que ela intercepta entre o 0 e o 2, né? Como é que você sabe quem é a curva de cima e a curva de baixo? Porque tem que fazer a curva de cima menos a curva de baixo. Como é que você descobre? Você escolhe um número qualquer dentro do intervalo que você determinou. Qualquer um dá certo do mesmo jeito, tá? Se eu pegasse aqui o 0,1 e fosse calcular nas duas funções, daria a curva f maior. Tá? Escolha um número fácil, né? Escolhi o número 1. Calcule na primeira, calcule na segunda. A que der o maior resultado numérico é a curva que vai estar em cima. É ela menos a de baixo. Ok? Isso você consegue fazer sem desenhar o gráfico. Beleza? Vou fazer um 2 aqui e vou usar esse roteiro aí, vocês vão perceber que não é difícil. Ó, vou pegar essa curva aqui. Vou pegar um exemplo. Paste. Aqui. Encontre a área limitada pelas curvas x² menos 1 e x mais 1. Aí você vai falar assim, tá, mas como é que eu faço? Primeira coisa é você definir o seguinte: quando é que a função f é igual à função g? Na hora que você descobre onde elas são iguais, são os pontos que elas se interceptam, onde elas se cruzam. Será o intervalo da integral definida. Né?
Então, você escreve, quando é que a função f, que é x² menos 1, é igual à função g, que é x mais 1. Aqui, x mais 1. Resolvendo isso aqui, igualando a zero. Isso aqui vai ficar x². Passa o x para cá como menos x. Aqui você já tem menos 1 e passa o outro 1 para cá, vai ficar menos 1. Tudo isso igual a zero. Né? Então, portanto, vai ficar isso aqui. x² menos x menos 2 igual a zero. Pronto, chegamos numa expressão aqui que é uma equação de segundo grau. Para descobrir o intervalo, eu tenho que descobrir quais são as raízes dessa função. Né? Isso aqui eu sei resolver, eu aprendi lá no ensino médio a resolver isso aqui eu sei. Calculo o delta, delta vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Portanto, o meu delta vai dar 9. Né? Okay? Calculo o valor para x. O x é igual a menos b, menos 1, porque o b é menos 1. Né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta deu 9, então vai ser 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Tudo isso sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai dar 2. O menos com menos, mais. Portanto, as minhas raízes aqui serão 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Né? 1 menos 3 menos 2. Né? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Pronto, pessoal. Descobri aí o tal do intervalo da minha integral definida. Ok? Tá aí bonitinho. Nós vamos colocar aqui. A nossa integral, ela vai ser calculada entre menos 1 e 2. Tá. Agora falta descobrir quem é a curva de cima e quem é a curva de baixo, para poder montar a integral. Eu quero saber se a f está em cima ou a g está em cima. Então, o que eu faço? Eu pego a função f e coloco um valor qualquer que esteja dentro do intervalo que eu vou calcular. Eu não vou calcular entre menos 1 e 2. Um número fácil para fazer contas entre menos 1 e 2. O zero, por exemplo. Né? O zero é facinho. Então, você vai trocar na f. Vai ficar 0 ao quadrado menos 1. Isso aqui deu menos 1. Ok? Agora eu vou trocar na g. A g, se eu colocar menos 1 no lugar do x, né? Ou menos 1 não, desculpa, colocar 0 no lugar do x, 0 no lugar do x, eu vou fazer x vale 0. 0 mais 1. Opa, a resposta deu mais 1. Então, quem é a curva de cima? A curva de cima é a g. É a g. E a g eu sei qual é. A g é x mais 1. Aqui. Né? Menos a anterior. A anterior, que é de baixo, né? É a f, que é x² menos 1. Ok? Tudo isso aqui dx. Pronto, aqui. Deixa eu acertar a posição da minha mesa aqui, que ela está torta. Eita, continua torta. Deixa eu colocar aqui. Aqui, pronto. Tá aí, pessoal. Deixa eu até descer um pouquinho isso aqui, que ficou muito apertado. Né? Descer um pouco aqui. Aqui, tá bom. Tá aí, pessoal. Montado o exercício. Perceberam como é que a gente faz a rotina? Compara as duas, né? Onde elas são iguais. Compara igual a zero, tá? Igualei a zero. Aí vai descobrir que valor que você coloca aqui para dar zero. O valor que você achar é o intervalo da função, ok? Então, a gente vai ter aqui dois valores, né? Achamos os dois. Então, eles serão intervalo em ordem crescente da área entre as curvas, ok? Depois, para descobrir quem é a curva de cima menos a curva de baixo, é só pegar um número qualquer dentro do intervalo. Qualquer um. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu usei o 0, mas poderia ter usado o 1 aqui também, daria certo, tá?
Tá aí. Aí você calcula agora essa integral definida. Beleza, pessoal? Esse é o cálculo para fazer. Eu vou fazer a conta aqui, né? Mas é assim que a gente monta. Bom, isso aqui é uma integral definida, então eu vou só acertar aqui, né? Igual a integral entre -1 e 2 vai ser x, né? Mais 1, regra de sinal, menos x quadrado, mais 1, né? Aqui, fazendo a regra de sinal, tudo isso dx. Né? Ó, tirei aqui, fiz uma regra de sinal com os dois valores aí. Bom, isso aqui dá para simplificar um pouco antes de integrar, né? Entre -1 e 2. De quem? De menos x quadrado mais x mais 2. Pronto. E agora eu vou calcular isso aqui, a integral, né? Menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x. E eu vou calcular no intervalo entre -1 e 3. Aqui. Isso aqui é igual a menos, aí vai ter 3 ao cubo, né? Sobre 3. Depois, mais 3 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 3. Pronto. Isso aqui é a parte de cima, né? Menos a parte de baixo. O intervalo é 2? Ah, obrigado, Giovana. O professor errando na hora de copiar. Só corrigindo, tá? É 2. Pronto, aqui. 2. 2 ao cubo, 2 ao quadrado e 2. Beleza, obrigado. Agora, -1, né? Então, tem o menos, que é o menos da fórmula, né? E -1 ao cubo sobre 3, né? Mais -1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes -1. Aí, ó. Né? Continhas agora. Cuidado com o sinal, porque o sinal, às vezes, a gente erra, né? Então, menos 8 terços, né? Mais 4 sobre 2, dá 2, né? Mais 4. Aqui. Não precisa, mas vou colocar o parênteses, né? Ali, -1 ao cubo dá -1 mesmo. Com mais, ou menos com menos vai dar mais. Então, esse aqui vai dar 1 terço, tá, pessoal? Ó, dá -1, com esse menos, mais. Né? E no outro lado vai dar mais meio. Né? E no final aqui, -2. Okay? Aí. Fazendo a conta, né? Vou juntar o que é semelhante, né? -8 terços, mais 6. Do lado de cá, dá para fazer já direto essa conta, mas não vou fazer não, tá? Vou colocar todos os sinais, ó. -1 terço, vai dar -meio, e vai dar mais 2, ok? Continhas, né, para fazer. Isso aqui dá para diminuir um pouquinho o tamanho ainda, né? -1 terço com -8 terços, isso aqui vai ser igual a -9 terços, que é a mesma coisa que 3, né? -3. Depois 6 com 2 vai dar 8, né? 8. E depois -meio. Isso aqui é igual a 5 menos meio. Né? Ok? Ó, fiz aqui, -8 terços com -1 terço, -9 terços, né? -9 terços dá -3. 6 com 2 dá 8. E o -meio está aqui.
Ora, 5 tira meio dá 4,5, né? 4,5 é o famoso 9 sobre 2 unidades de área. Aí, pessoal. Feito o cálculo aí, né? Sem precisar desenhar o gráfico, tá? Se você quiser desenhar o gráfico, beleza. É bom que você entende geometricamente a lógica, né? Mas dá para fazer seguindo esse roteiro aqui. Iguala as duas curvas, né? Iguala, você compara as duas e iguala a zero, né? Comparei as duas, né? Igualei a zero. Aí descobre qual é esse valor que a gente chama de raiz, né? Usando a ferramenta que for mais fácil, né? E aí você descobre, quando você descobre as raízes, quer dizer que você descobriu o intervalo, né? Onde elas estão limitadas, o intervalo que você vai calcular, né? Ok? E aí, para você saber quem é a curva de cima menos a curva de baixo, é só você pegar qualquer número dentro desse intervalo e calcular na função f, e esse mesmo número você calcular na função g. O resultado que der maior é a função que está em cima, né? Aqui, ó, maior resultado foi mais um, foi na g, né? Então é a g menos a f, ó, a g menos a f. Aí é cálculo de integral definido. Beleza, pessoal? Alguns detalhes aí são interessantes de falar, né? Se você fizer aqui, se você iguala a zero e for descobrir as raízes, e porventura você descobrir que só tem uma raiz, aqui teve duas, né? Só tem uma, quer dizer que as curvas só se cruzam em apenas um ponto, tá, pessoal? Aí não existe área limitada entre as duas. Se você fizer o Bhaskara, que nem, por exemplo, nós fizemos, e der apenas uma raiz, quer dizer que elas se cruzam em algum lugar lá no plano, né? Elas devem se cruzar, elas se interceptam. Mas não tem área limitada, né? É aberta a área, em todas as direções. Se não der raiz nenhuma, se der negativo delta, por exemplo, não der raiz nenhuma, quer dizer que elas não se cruzam. Então, não existe área entre as duas. A área entre as duas vai do infinito ao infinito negativo. Então, não tem sentido calcular, tá? Se não tiver raiz, né, para ela. Agora, se ela der mais de duas raízes, quer dizer que elas se cruzam em mais de dois pontos. Por exemplo, se desse três raízes, pode acontecer? Pode. Se der três raízes, quer dizer que elas se cruzam em três pontos. E aí, se elas se cruzam em três pontos, ela deve ter pelo menos duas áreas diferentes uma da outra. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar duas integrais definidas, né? Aí você cria duas integrais definidas e soma as duas áreas que você encontrar, beleza? Fazendo o mesmo roteiro, né? Descobrindo quem é a curva de cima menos a curva de baixo. Aí você consegue determinar aí as áreas que você está procurando, ok? Pessoal, eu vou fazer mais um, tá? Vou fazer mais um, que é justamente essa situação que eu acabei de falar aí, tá? Que eu acabei de comentar, né? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, que eu acho que ele é legal para colocar como um exemplo final, ó. Esse cara aqui. Ok. Deixa eu colocar aqui. Ó, vou colocar aqui esse exemplo. Encontre a área limitada pelas curvas x ao cubo e x, né? Então, qual que é o roteiro sem precisar desenhar gráfico? Você vai fazer a comparação. Quando é que a função f é igual à função g, né? Ora, quando é que x ao cubo, que é a f, é igual à função x, que é a g? O que você vai fazer? Você vai igualar a zero. X ao cubo menos x igual a zero. Sempre faça isso. Tá? Quando é que x ao cubo menos x é igual a zero? A dica para resolver isso aqui é você
colocar em evidência o x, que repete nos dois termos, né? Quando é que x ao cubo menos x é igual a zero? Quando x, ó, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Quando você transforma uma soma, uma subtração numa conta de vezes, facilita para achar a resposta zero. Por quê? Só vai dar zero se o primeiro termo for zero ou se o parênteses, que é o segundo termo, der zero. Tá? Isso aqui dá para descobrir as raízes, né? A primeira, a gente já sabe qual é. A primeira é zero. Por quê? Se eu colocar zero no lugar desse x aqui, o que vai acontecer? Ele vai... Zero vezes qualquer coisa vai dar zero o resultado. Então, a primeira raiz é zero. A segunda raiz vai sair do parênteses, né? Quando é que x quadrado menos 1 dá zero? Quando o x quadrado for igual a 1. Né? Mas quando é que o x quadrado é igual a 1? Quando o x for mais ou menos 1. Né? Por quê? Porque se eu colocar um positivo aqui no lugar do x, a conta dá 1. Mas se eu também colocar menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, nós temos duas raízes. Né? Temos aqui... eu vou colocar até em ordem, tá? Vou mudar a ordem aqui, que nós temos 3 raízes, na verdade. Ó, deixa eu apagar aqui. Vou colocar na ordem crescente, tá? Possibilidade é que seja entre menos 1, 0 e 1. Então, nós temos aí 3 raízes, né? 3 raízes. Bom, se ela tem 3 raízes, pessoal, a gente vai ter que analisar aí o seguinte. A integral definida, ela só tem espaço para 2 raízes, né? Ou para 2 valores. Tem que ter um intervalo entre 2 valores. O que você vai fazer? Você vai pegar primeiro esse aqui, ó, menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Né? Mas menos 1 e 0, quem é a curva que está em cima e quem é a curva que está embaixo, dentro desse intervalo, né? Entre menos 1 e 0. Para descobrir quem é a curva de cima e a curva de baixo, a gente faz o seguinte, a gente escolhe um número entre menos 1 e 0. Por exemplo, o meio, né? O menos meio. Então, eu vou pegar aqui a F, ó, a F, e vou trocar o x por menos meio. O que é o menos meio? É o menos 0,5, né? Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Por que o menos meio? Porque é um número entre menos 1 e 0. Ele vai dizer para mim quem é a curva que está por cima e quem é a curva que está por baixo. Então, se eu pegar o f, eu vou colocar aqui menos meio ao cubo, né? Isso aqui, pessoal, vai dar menos 1/8. Okay? O que eu faço? Eu faço a mesma conta para o g. Né? Vou colocar menos meio no lugar do g, no x do g, né? O g vale x, então é menos meio. Pronto. Aqui os dois. Quem é maior? Quem é maior? Esse cara aqui é menos meio, menos 0,5. Esse cara aqui, menos 1/8, é 1 dividido por 8. É o menos 0,125. Quem é o maior? O maior é a F, né? Que vem primeiro. Se você pegar uma escala, menos 0,5, menos 0,1, né, aproximadamente. 0,125, negativo. Esse cara está mais próximo do zero, né? Pelo lado esquerdo. Esse cara é maior. Então, a função f é maior. Aqui será x ao cubo menos x, né? dx. Okay? Mas essa é a área do intervalo entre menos 1 e 0. Eu preciso agora calcular a segunda área, que é entre 0 e 1. Então, eu tenho que somar com a outra integral.
A outra integral vai entre 0 e 1. Né? Ó, 0 e 1. Bom, entre 0 e 1, o que falta determinar? Falta determinar quem é a curva de cima e quem é a curva de baixo. Né? O que vai acontecer? Eu posso fazer do mesmo jeito. Eu vou lá e escolho para f um número entre 0 e 1. Por exemplo, o meio positivo, né? É um número que está entre 0 e 1. Fazendo as contas, eu vou trocar na função f. Então, vai ficar meio ao cubo. Isso aqui vai dar 1/8. Ok? Quando eu trocar na g, a g é valendo meio. Né? A função g é x, então é meio. Qual dos dois é maior? Né? O número f ou o número g? Ora, a f é 1/8, 0,125. A g é 0,5, que é o meio, né? A g é maior. Então, a g é x, né? X menos x ao cubo. Eu vou descer um pouco, tá, pessoal, para poder caber, né? Não ficar espremido. Tá aqui, ó. Dx. Pronto, pessoal. A área total será a soma dessas duas áreas, né? Eu consegui estabelecer aí as áreas sem precisar fazer o desenho, né? Agora, se eu quisesse fazer o desenho, eu iria perceber isso facilmente, né? O desenho disso aqui vai ficar assim, ó, só por curiosidade. Já tá montado o cálculo dessa área. É só resolver as duas integrais e somar os dois resultados, né? Então, ó, isso aqui, essa curva é assim, ó. A F e a G. Vamos lá. A função G, ela é esta função aqui, ó. A função G é igual a x, né? Aqui. Essa aqui é a função G. G igual a x. Aqui, essa é a função G. A função f é x ao cubo. A função x ao cubo, ela tem esse comportamento aqui, ó. Tá aqui a função. Ó. Professor, eu já tenho a mão meio torta com esse negócio aqui, fica mais esquisito, hein? Essa aqui é a função f. Percebeu? Ela dá essa curva assim, tá? Quais são as raízes? Um positivo, menos 1, e aqui, 0. Né? Quais são as áreas que eu estou procurando? Esse pedacinho e esse pedacinho aqui. Né? Analisando, entre menos 1 e 0, menos 1 e 0, que é essa primeira integral aqui, ó, menos 1 e 0. Quem é a curva que está em cima? É essa curva aqui do x ao cubo, ó, essa serpente aqui. Ó. Olha ela aqui em cima. X ao cubo menos a reta que está embaixo. X. O intervalo entre menos 1 e 0. Na segunda integral, que é a segunda área, que é a área 2, a curva que está em cima é a reta, ó. É a g de x, é a reta. Quem é que está embaixo? A curva, x ao cubo. Por isso que inverte, tá? Perceberam que inverteu? Nesse primeiro intervalo, a curva de cima é x ao cubo menos x. Então, ela se cruza aqui no menos 1,
curva de cima é a função x ao cubo. Quando ela cai aqui no segunda intersecção, que é o zero, ela inverte a curva de cima. Ó. A curva que estava em cima passa a ser a de baixo, tá, pessoal? Então, tá aqui as duas áreas. Esse cara calcula essa área e esse cara aqui calcula essa área. Já dá para perceber uma coisa, né? Elas são simétricas, têm o mesmo tamanho. Não precisaria calcular as duas e somar, porque as duas vão dar o mesmo resultado. Bastaria apenas fazer um lado e multiplicar por 2. Você pode fazer isso se você quiser. Na verdade, seria até mais interessante. Mas, no via das dúvidas, você pode calcular do jeito que eu acabei de mostrar. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, pessoal, vou dar um corte aqui, porque eu ensinei a fazer aqui sem o desenho, né? Ó. Então, agora eu tenho que calcular esta integral e essa. Eu já sei que essas duas aqui vão dar o mesmo valor, tá? Então, na hora de calcular, a gente calcula a primeira, né? Vamos calcular a primeira. Entre menos 1 e 0. Função x ao cubo menos x dx. O resultado aqui vai dar x à quarta sobre 4 menos x quadrado sobre 2. Vou calcular o intervalo entre menos 1 e 0. Quando eu calcular para 0, eu já sei que dá 0. Né? Ó, 0. Se eu colocar 0 no lugar do x, eu sei que a conta dá 0. Então, eu vou fazer menos. Menos agora trocando o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado sobre 2 menos, né? Menos 1. Ao quadrado não, desculpa, a quarta, né? Quarta. Né? Isso aqui é menos 1 ao quadrado sobre 2. Pronto. Aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 0, mas 0 não precisa se preocupar com ele. Menos 1 à quarta dá 1, positivo. Com aquele negativo lá fora, fica meio. Né? Fica meio aqui. Está fazendo a regra de sinal, menos meio. Né? Deixa eu só acertar o sinal aqui, porque senão vai acabar dando errado com o sinal. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos deixar aqui o sinal de negativo fora, está aqui menos, né? E agora, vamos fazer lá dentro parênteses, né? Parênteses. Você vai ter menos 1 à quarta, dá meio. Aqui, né? Menos. Agora, você vai ter menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Então, vai ficar meio. Ah, tá. Por isso que está dando errado. Aqui estou olhando aqui, estou preocupado com o resultado, pessoal. E eu esqueci que isso aqui é 4, né? Professor, 4. Senão dá 0, né? 4. Só colocar aqui 4. Aqui vai dar 1/4. Ok? Pronto, né? Isso aqui é igual a menos. Bom, 1/4 menos meio, dá para fazer aqui, né? O mínimo múltiplo comum dá 4, troca por 2, né? Então, isso aqui vai dar 1 menos 2 dá menos 1 sobre 4. Portanto, essa área aqui é 1/4 unidades de área. Agora deu certinho, positivo. Essa foi a primeira área, né? Entre menos 1 e 0. A segunda área, que a gente vai calcular, vai ser de x menos x ao cubo, né? Que é a inversa, né? Dx. E nós vamos calcular entre 0 e 1. Isso aqui vai dar x de novo, x quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4. Vou calcular isso aqui entre 0 e 1. Só faz para 1, né? 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 à quarta sobre 4. Isso aqui vai dar meio, né? Meio
menos 1. Deixa eu só colocar aqui, menos 1 quarto. Né? Quando for fazer para zero, não precisa, tá, pessoal? Porque quando você colocar zero, vai dar zero. Então, aqui vai ficar meio menos 1 quarto. Ora, meio menos 1 quarto, a gente já fez anteriormente, mas vou fazer de novo. Ó. Coloca 4 aqui, né? E aqui em cima você dobra o tamanho, 2. 2 tira 1, dá 1. 1 quarto unidades de área. Está aqui, ó. Portanto, esse é o resultado, né, que vai dar aqui no segundo valor da segunda área. Né? Pronto, pessoal. Qual é a área total? A área total é a soma das duas, né? 1 quarto mais 1 quarto, que é igual a meio unidades de área. Aqui. Pronto, pessoal. Está aqui o resultado da soma da área entre as curvas, né? Aqui, ó. Onde elas se cruzam, né? E o resultado final. Deu meio positivo. Então, deu 0,5 unidades de área. É como é que a gente faz o exercício. Tá? Compara as duas funções, iguala a zero, descubra as raízes. Se houver duas raízes, é somente uma área. No caso, deu 3 raízes, então são 2 áreas. É uma área entre menos 1 e 0, que é a primeira, mais a área entre 0 e 1, que é a segunda. Você precisa descobrir dentro de cada um dos intervalos quem é a curva de cima, né? Escolha um número entre 0 e menos 1, qualquer um, e calcule para F e calcule para G. A que der o maior valor é a curva de cima, menos a curva de baixo. Faça a mesma coisa para o segundo intervalo, né? Troque por um valor aqui que seja entre 0 e 1. O número que der maior no resultado é a curva que está na frente. Então, é a curva de cima menos a curva de baixo. Faltou só um parênteses aqui. Okay? Pronto. Agora, calcule as integrais definidas, do jeito que nós aprendemos, né? Deu 1 quarto a primeira, deu 1 quarto a segunda área. A área total é a soma das duas, né? Pronto, está aqui. Deu meio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu fechar essa luz aqui. Voltou para mim, né? Pessoal, eu postei lá no Canvas um PDF que tem o assunto, né, de integrais definidas, cálculo de área, inclusive, tá? Tem lá alguns exercícios propostos para você fazer, para você treinar. Pessoal, a matéria acabou, tá? Termina aqui a matéria do semestre, ok? Nós aprendemos durante o semestre a fazer limite, mas limite só preparando para a ideia de cálculo de derivada e cálculo de integral. Então, nós aprendemos a fazer derivadas e integrais, né? E uma aplicação da integral é o cálculo de área, tá? Então, a gente colocou cálculo de área. O cálculo de área vai ser visto de uma maneira mais aprofundada no cálculo 2, porque o cálculo mesmo de área e volume, ele é feito por integrais duplas, tá? São integrais duplas, e é uma matéria do cálculo 2. Essa definição que eu acabei de colocar de área, ela funciona para áreas de região plana, né? Funciona, tá? Mas, geralmente, a gente tem funções aí um pouco mais complexas. Então, a gente vai ver isso no próximo semestre, no próximo módulo, que é cálculo 2, ok? A matéria já terminou para esse semestre. Nós vamos fazer prova na semana que vem, dia 1º, tá? Será no dia 1º de dezembro, quarta-feira que vem. Nessa prova, o assunto que eu vou cobrar seria integrais, então, são os exercícios de integrais. A prova, pessoal, terá 5 questões apenas. 5. Serão 4 questões de cálculo e uma questão que a coordenação vai mandar aí, que é modelo ENADES, tá? Então, será assim, será composto dessa forma a prova, totalizando 2,5 da nota, né? O outro meio ponto para completar 3 é aquele meio ponto da participação da Semana da Engenharia. Então, quem fez a Semana da Engenharia e ganhou meio ponto, ele vai compor a nota aí final da matéria, tá?
Aí totaliza 3. Os outros 2 que faltam é projeto feito em laboratório, é o PI, né? Tá? Então, a gente tem prova agora dia 1º e dia 8 de dezembro, na semana seguinte, será vistas de prova, né? A vista de prova, pessoal, é a correção da prova, na verdade, é um momento para poder discutir nota. Se alguém não conseguiu ser aprovado, tem alguma dúvida, aí no dia 8 a gente resolve. É um acerto de contas, tá? Mas para aqueles que já forem aprovados, terminou, né? Tá de férias. Passou na prova, acabou, né? Aí, o dia 8 é mais para aqueles que precisam fazer um acerto de contas. Não é uma aula, se está tudo ok para todo mundo, beleza. Pau na máquina e acabou, né? Até o ano que vem. Agora, se não, a gente ainda tem como se encontrar no dia 8 para discutir nota. Beleza, pessoal? Então, pelo semestre está terminado, só aguardar a prova agora, tá? Se eu não ver alguns de vocês aí ao longo do semestre, a gente se vê no ano que vem, porque ano que vem tem continuação. Agora, uma outra coisa apenas para falar é o seguinte, a prova na semana que vem será no horário de aula, tá? Então, será uma prova que estará disponível no Canvas das 8 às 10h50. A coordenação pediu que fosse uma prova curta, então tem 5 questões, que seja colocada a prova à disposição no horário de aula, não vai ser esticado o tempo. Então, é das 8 da manhã às 10h50. Beleza, pessoal? Então, para vocês, a aula está terminada, estão dispensados, né? Se eu não ver mais vocês aí, mas é que eu não estou vendo, mas se vocês não se encontrar mais, tenham aí um bom final de ano aí, bom Natal para todos, né? Que não encontrar, mas em todo caso ainda tem vistas de prova. Beleza, pessoal? Um abraço aí para todos, um bom descanso, tá? Dê uma estudadinha aí pelo material que eu postei, pelo vídeo que eu vou postar hoje, ok? Até mais aí para vocês. Deixa eu, inclusive, colocar aqui para parar de gravar, pessoal. Deixa eu parar aqui, né? Um abraço aí.